Então, esses são os vídeos, né, que orientam a disciplina de estágio de docência em projetos em dança. A nossa turma é a turma B e esse semestre é o semestre do ano 2021/1. Eu sou o professor Márcio Pizarro Noronha e vou acompanhar vocês nessa jornada da disciplina. Bom, vamos falar um pouquinho da súmula dessa disciplina. É uma atividade, então, de ensino de caráter teórico-prático sob orientação de um professor do curso. Compreende um conjunto de atividades visando a atuação como professor de dança em projetos de dança. Envolve a interação com a comunidade em espaços escolares e não escolares, planejamento, execução e avaliação de atividades docentes, de acordo com um plano de trabalho elaborado pelo estagiário. A frequência exigida ao discente para o desenvolvimento das atividades na sua dimensão prática deve ser de 100%. Como estamos vivendo o período do ensino remoto emergencial, dentro do chamado ERE, dentro da estrutura dos cursos de licenciatura, existe um processo de ajuste, né, dessas atividades práticas, especialmente vinculadas ao tema do estágio, e a maneira, então, como se dá a interação com as comunidades, né? Esse é um estágio em projetos, então é uma forma de docência pensada no molde do projeto. Ela não é pensada no molde daquela estrutura convencional que a gente chamaria, né, de fluxo curricular regular, no qual se insere o professor de artes e dentro desse professor de artes, o professor de dança. Aqui não, aqui são atividades com proposição, na forma de um projeto. Esse projeto pode estar articulado com um espaço, em parceria com o espaço escolar, ocorrer dentro da escola, não estando dentro da estrutura do fluxo curricular convencional, mas também pode ser realizado em espaços não escolares. Bom, já há 1 ano e meio, né, nesse estágio, eu tenho trabalhado especialmente com os alunos que têm se interessado na construção de material, né, de objetos didático-pedagógicos, de objetos pedagógicos, de experiências pedagógicas, de interações pedagógicas, né, em condições imersivas em espaços digitais, em ambientes digitais, né? Então, o que nós temos feito, já essa é a terceira edição da disciplina, ao invés de trabalhar em espaços físicos, escolares ou não, os nossos projetos todos são direcionados à disponibilidade em ambientes da web, né? Seja contas do Instagram, seja um canal do YouTube, seja lives através do Facebook, né? Eventos que estão articulados, né, com uma comunidade digital. Então, esse semestre vamos continuar dentro dessa perspectiva, trabalhando nesse ambiente digital e, portanto, isso também modifica um pouco a organização do nosso planejamento, a maneira como é executada a atividade e também como é que a gente constrói um processo de feedback em ambientes digitais. Então, por isso, todo o nosso plano de trabalho ele é todo articulado de uma outra maneira, pensando nesse horizonte. Também esse ano vou incluir uma proposta que é a integração dos projetos através de grupos de trabalho. Então, vocês vão se articular entre colegas, né, e desenvolver, então, isso a partir de grupos de trabalho, com propostas mais complexas, porque existem várias coisas a serem desenvolvidas. Desde pensar a plataforma de atuação, depois construir os objetos virtuais pedagógicos, estabelecer um plano de trabalho dentro do ambiente virtual, executar esse plano de trabalho no ambiente virtual e construir um instrumento de avaliação também no ambiente virtual. Como são tarefas muito complexas e exigem também algum domínio, né, de ferramental, né, da cultura da web, então esse ano a gente vai desenvolver essas tarefas no formato de trabalho em grupos. O objetivo, né, dessa disciplina é oportunizar aos acadêmicos o planejamento, a execução e avaliação de um plano de trabalho para a dança para espaços não formais, a ser realizado como um tipo de prática com docência supervisionada. Então aqui todo o processo vai ter uma supervisão. A construção da plataforma, a eleição da plataforma, o ambiente digital, a construção dos objetos pedagógicos, a construção dos conteúdos, né? A disseminação, a divulgação, a distribuição dos conteúdos, né?
E o processo de feedback, né, da recepção desses conteúdos vai ser todo acompanhado pelo professor, neste caso, que sou eu mesmo, professor Márcio. Bom, falando um pouquinho sobre os nossos encontros, né, então nós tivemos primeiro uma apresentação geral da disciplina, né, e agora tivemos um período para organizar as primeiras leituras, os primeiros vídeos. Depois, então, vamos novamente fazer um encontro para ver como é que a gente pensou o nosso objeto, né? E aí depois a gente vai, então, integrar sempre momentos síncronos e momentos assíncronos, né, com o desenvolvimento de programas, com desenvolvimento de planos de trabalho, com desenvolvimento de tarefas. Primeira tarefa, pensar a plataforma. Segunda tarefa, pensar o eixo temático que vai ser trabalhado. Depois, desenvolvimento dos conteúdos. Depois, desenvolvimento do ferramental, desenvolvimento dos objetos pedagógicos. Em cada um deles, são tarefas que são desenvolvidas nesses grupos, discutidas e orientadas por mim. E depois, num determinado período da disciplina, nós temos uma experimentação, né, pedagógica no ambiente virtual. Então, nesse sentido, o tempo de experimentação ele é um pouquinho mais reduzido. Ao invés de a gente ter um estágio contínuo com uma carga horária muito elevada, a carga horária elevada é mais laboratorial. Ela está muito mais associada ao momento de construção, né, da plataforma, ao momento de construção dos conteúdos, ao momento de apresentação desses conteúdos num formato digital, a sua adequação, reflexão, e depois a gente faz uma espécie de teste de simulação, um simulado, né, para ver como é que funciona a recepção desse produto, dessa forma, né, então, de ensino em ambientes digitais. Datas muito importantes, então. Em setembro, nós vamos ter uma revisão geral do bloco teórico-metodológico da disciplina. Depois nós teremos uma revisão dos Canvas. Depois vamos desenvolver um portfólio, que é a nota do grau A, que é a apresentação de todo o projeto. Em novembro, a nossa nota do grau B é a apresentação do portfólio, então, na verdade, é o mesmo trabalho, então, uma versão escrita e outra uma versão dialogada, apresentada, mostrando as simulações, né? E na última etapa, a gente faz uma prova também de conteúdos teóricos e metodológicos novamente, né? Depois dos feedbacks, né? Do acréscimo de novas leituras. Então, o período em que vocês estarão realmente realizando a tarefa, ela pode, dependendo do formato como o produto vai se construindo, ele pode acontecer durante o período do mês de outubro, né, mais ou menos, né? E depois a gente vai apresentar dados e resultados no mês de novembro, vai refletir e vai produzir, então, uma segunda reflexão teórica referente ao tema. Então, temos, primeiro, uma fase de estudos, construção do projeto, desenvolvimento e apresentação, né, desse projeto no modelo de simulação, né, com uma restrição de carga horária nesse sentido. Depois, apresentação dos resultados, apresentação do processo e resultados para o grupo em sala de aula. Depois, uma nova prova que avalia como vocês reformularam conceitos, né, e o maior domínio dessas ferramentas para uma educação em ambientes digitais. Então, falando um pouquinho sobre essa questão do nosso primeiro grau de ensino, né? Bom, vamos ver aqui, nós vamos trabalhar sempre por semanas. A semana 1, né, nós temos, então, a apresentação da disciplina e a apresentação de programa, cronograma, avaliações, recuperações das referências de trabalho. Nós já tivemos um primeiro encontro síncrono, discutindo essa temática. Agora, então, estou gravando para dar o feedback, assim, e para que todo mundo tenha sempre a orientação. Pensando também nos trabalhos em ensino remoto, na organização das aulas, né, assíncronas e síncronas, quais são os momentos que a gente vai ter encontro para reflexão sobre o desenvolvimento do produto, dentro das duas turmas. Depois a gente entra na segunda semana, quando então vocês vão receber disponibilizado o material referente à metodologia de projetos. Nas semanas de 2, 3, 4 e 5, até setembro, a gente vai falar um pouquinho sobre metodologia de projeto, a MBP da metodologia baseada em projeto, voltado para a área de ensino, e vamos falar um pouquinho sobre Design Thinking e Design Instrucional, né, que são duas formas de construir
os programas de trabalho e uma metodologia de ensino baseada nessa ferramenta de projeto. Para isso, a gente vai trabalhar também com análise de textos, né? Vamos ver um pouquinho como são feitas as preparações, né? A capacitação para a prática desse estágio, para construir isso nesse ambiente digital. Vamos pensar na preparação, que é um pouco diferenciada, né, dos planos de aula e das fichas de observação, definir então qual é o campo, o local onde isso vai acontecer, em qual plataforma, pensando sempre que é um ambiente digital, né? Também pode ser na plataforma de uma escola que esteja trabalhando na forma híbrida ou na forma de um ensino remoto ou no ensino EAD. Então, vocês também poderão se articular com alguma escola, enfim, que tenha interesse em receber uma proposta simulada. Né? A princípio, a minha ideia, e eu tenho seguido um pouco esse caminho com vocês na disciplina, já nesse 1 ano e meio, é de que essa simulação seja um processo mais imersivo e dure, assim, um final de semana, imersivamente, uma semana cheia, enfim, né? De 2 a, no máximo, 10 dias de todo o processo, porque a gente vai também distribuir o tempo do estágio na construção. Então, tem uma parte do estágio que é a construção desse material, né? Que não é só montar um plano de trabalho, vocês vão ter que construir o material didático. Vocês vão fazer uma cartilha digital, vocês vão montar um videoclipe, vocês vão construir podcasts, né? Orientadores, né? Direcionadores de experiências sensoriais e perceptuais, né? Enfim, tudo isso a gente vai refletir, isso faz parte do processo de construção do objeto de estágio. Tá? Nesse caso, né, se houver a articulação com algum ambiente formal, alguma instituição formal, tipo um SENAC, uma escola da iniciativa privada, uma escola pública, a gente então tem que seguir alguns procedimentos, né? Então, no caso de haver o interesse de fazer isso num ambiente formal, mas como um projeto dentro de um ambiente formal, é preciso assinar alguns termos de compromisso, né? E criar as providências necessárias para instalar, assim, para garantir, né, o acompanhamento desse estágio online e a supervisão também na comunidade ou a supervisão dentro da instituição que vai receber o projeto. Em geral, nós temos optado por trabalhar com plataformas abertas, né, uma comunicação aberta, né, com inscrições ou às vezes de forma aberta e livre, sem inscrição, canais, né, que são direcionados para convidados, né, e ali a gente faz a simulação da proposta. Então, da semana 6 até a 13ª semana, então período de 8 de setembro até 29 de outubro, é o período em que a gente vai estar desenvolvendo essa prática docente supervisionada, né, acompanhada com todo esse material teórico. Lembrando que essa prática docente supervisionada é sempre acompanhada do desenvolvimento dos próprios objetos pedagógicos. Então, na semana 6, a gente faz então a primeira revisão geral. É uma semana síncrona, com revisão de conteúdos estudados individualmente, em grande grupo no online, e introduz então o tema dessa prática docente supervisionada nesse formato da educação 4.0. Na semana 7, a gente então vai trabalhar um pouquinho mais o design instrucional de aprendizagem, né? E vamos então falar da construção dos canvas para os projetos em dança. É um bloco teórico prático da aquisição de ferramentas, né, que vocês vão então trabalhar com essas ferramentas de aprendizagem. Né? Essas ferramentas se baseiam em 3 canvas, que depois nós vamos ter uns vídeos específicos sobre os canvas, que são os canvas DI Empatia, DI Tarefas e DI Ropes. Né? E a gente então vai falar um pouquinho, né, sobre a construção dos 3 canvas. Então aqui a gente então vai entrar na 8ª semana, já falando do Canvas DI Empatia. Tá? Continuamos no próximo vídeo, onde então entramos na semana 8ª, falando um pouquinho do Canvas.